Meus amigos, minhas amigas, que prazer, que alegria poder estar novamente contigo, nesse contato através desse vídeo. Um vídeo que nós vamos estar refletindo um pouquinho a respeito das coisas espirituais. E também no mesmo instante, pensando no que tange as coisas da matéria, em que a humanidade tanto corre atrás, desesperadamente em busca de uma melhoria de vida, em busca de um bem-estar, em busca da riqueza, em busca das coisas da matéria, mas não tão somente isso. Nós temos que preocuparmos-nos um pouquinho a respeito das coisas espirituais, porque somos eternos, somos feitura, criatura de Deus, corpo, alma e espírito. Portanto, para iniciarmos, você pode também compartilhar essa reflexão, dar um like também, para que o YouTube entenda de que a importância de estarmos circulando mais nossos vídeos, que doravante a intenção é estar semanalmente postando um vídeo para nossa meditação, reflexão, informação, evangelismo e tratando também das coisas materiais, corriqueiras da vida, que isso traz-nos também importância, que estamos na matéria, como jornalista, também trazendo algumas informações importantes e também mostrando as coisas naturais. Por sinal, aqui estamos debaixo de um pé de lixia, aqui da nossa chácara, em que é um lugar muito assim natural, gosto muito, aprecio muito as coisas naturais. Então vamos meditando aqui, onde Paulo, apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, o maior teólogo da Bíblia Sagrada, de todos os tempos, o apóstolo São Paulo. Nós vimos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Meus amigos, está aqui uma palavra que dispensa qualquer comentário. O apóstolo São Paulo, ele recomendando o seu discípulo, Timóteo, discípulo que ele até formava Timóteo ministerialmente, nos conselhos, mesmo fora da região um do outro, ele tanto se preocupava de estar escrevendo para Timóteo, e essas cartas tão sagradas que foram preservadas para os dias de hoje, para nós nos conduzirmos diante de Deus. Então nós visualizamos o dinheiro. Alguém pergunta: reverendo, mas quem não precisa do dinheiro? Sem sombra de dúvida, o mundo, todos os seres humanos da terra dependem do dinheiro para sua compra, para cumprir os seus compromissos, o trabalho para ganhar o seu dinheiro sagradamente, honestamente. Isso é uma coisa muito natural do indivíduo, do ser humano. Mas nós vimos que existem aqueles que exageradamente saem perdendo
até a sua própria vida em busca do dinheiro, em busca da riqueza. Então, nós vimos Paulo trazendo essa recomendação para a igreja, porque aqui, começando o verso 6, mas grande ganho, piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Muito bem, vou ter um pouquinho aqui o texto. Nada trouxemos desse mundo, nada. Como não trouxemos nada para este mundo, nada nós vamos levar. Mesmo o filho do milionário, do multimilionário, quando nasce, ele nasce não trazendo nada para o mundo. Quando ele seja o pobre, o classe média, na mesma situação, na mesma condição que nasce o pobre, nasce o rico, nasce o milionário, o multimilionário. As pessoas que ostentam riqueza. Podem até diferenciar o cenário para aquela criança vir ao mundo. Mas da mesma maneira que vem um, vem o outro. Como o próprio Jó reconheceu que chegou a este mundo nu. Reconheceu que nada trouxe para este mundo. Portanto, mesmo que seus pais lhes dê uma vida melhor, uma vida regalada, regrada de bens, de patrimônios e riquezas, mas nada trouxemos para essa terra. Então nós vimos aqueles que correm atrás da riqueza, mas os que querem ser ricos caem em tentação. É aí que ocorre o perigo. Nós vimos Jesus na sua oração sacerdotal, orando para que os seus discípulos não caíssem em tentação, mas que fossem livres de todos os males. Então, meus amigos, minhas amigas, há um perigo muito grande da pessoa ser tentada pelo dinheiro, tentada pela fama que quer ostentar, e para isso depende de dinheiro, de riquezas, de fortunas, e nisso as pessoas caem em tentação. E quantos têm caído em tentação? Observamos quantos filhos que já tiraram a vida dos seus pais por causa da riqueza, por causa dos bens, por causa do patrimônio dos pais. Não somente um, não somente dois, são centenas e milhares de filhos que têm tirado a vida dos próprios pais por causa do dinheiro. Se você for voltar um pouquinho, vai estar lembrando, principalmente no nosso país, em outros países da terra, pessoas, filhos, tirando a vida dos pais, que um dia os criou, um dia os amou, um dia dedicou-se a si para o bem-estar do filho ou da filha, e mais tarde tirou a vida do próprio pai, da mãe, em busca de domínio financeiro. Quantos pais que deserdaram os filhos, por um motivo ou outro, deserdaram os filhos, o filho, e isso gerou uma contenda na família. Então nós observamos que a humanidade corre nesse sentido. Não tão somente a todos, não generalizando, mas nós observamos que a tendência do materialismo, do capitalismo, continua predominando na vida das pessoas. Nós observamos que Jesus lá, perto da cidade de Jericó, que eu tive a oportunidade de conhecer aquele lugar, onde Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum e oração, consagrando a Deus, para que começasse o início do seu ministério terreno. E ali Satanás se deteve, esteve com ele
ali naquele lugar. E oferecendo as riquezas daquele mundo da época. Daquele alto ali, dá para se observar todo o Oriente Médio, onde concentra-se toda a riqueza, toda a fortuna do início do mundo de então. Então ele ofereceu a Jesus: olha, tudo isso te darei. Esse mesmo demônio, esse mesmo principado que tem domínio, que influencia as pessoas nas coisas materiais, nas coisas corriqueiras da vida. Esse mesmo principado de Satanás, ele continua atuando na vida de muitas pessoas, influenciando-as, até mesmo de pregadores, até mesmo de pessoas envolvidas no ministério. Hoje que presidem igrejas, grandes ministérios, acumulando grandes fortunas, não somente para o ministério, como para si próprio. Mas um dia todos haverão de dar conta a Deus das suas práticas pecaminosas que estão praticando aqui na terra. A Bíblia fala sobre guardar fortunas. Nós vimos aqui Salomão falando sobre a fortuna, dizendo assim, lá em Provérbios, aqui nós vimos em Provérbios capítulo 11, 28, que diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então nós observamos que as pessoas em busca de riquezas, até mesmo pessoas do nosso meio religioso, desesperadamente acumulando fortunas, em busca de riquezas, de famas, de alta elevação. Só tem uma coisa: Deus está registrando tudo, todos os acontecimentos, todos os feitos humanos estão sendo registrados por Deus. Portanto, não necessariamente os seus seguidores ou fiéis que pertencem esse ou aquele ministério, que seus líderes estão nessas práticas pecaminosas, nessas práticas infames, não torna-se necessário que eles sigam o mesmo exemplo e comportamento. Aquele que confia nas riquezas, nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Justo, isso é Provérbios 11, 28. Isso é aqueles que praticam a justiça. Quantas injustiças ocorrem no mundo financeiro, no mundo material, quantas injustiças. Eu digo, até no meio do cristianismo, no meio religioso, quantas injustiças. Mas Deus está vendo, está registrando, está guardando tudo aquilo que os homens estão praticando aqui na terra. Ainda continua aqui, nós vimos Provérbios 28 e 22 que diz: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe quem há de vir sobre ele a pobreza. Mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Está aí, pessoas que correm atrás da riqueza, desesperadamente, uma carreira incansável. O meu pai, saudoso pai, dizia: o saco de interesse nunca enche. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Quanto mais a pessoa recebe, mais a pessoa quer receber. Quanto mais a pessoa conquista, mais quer conquistar. Nunca, dificilmente vai chegar o momento em que a pessoa dirá: olha, estou satisfeito, eu sou grato a Deus pelo que Deus me deu, pelo que Deus me proporcionou, portanto, eu continuo agora na presença do Espírito Santo, na presença do meu Deus, servindo a Ele e procurando a melhor maneira de eu servir.
Portanto, meu amigo, aqueles que correm atrás da riqueza têm um olho mau, um olho mau. Aqui está muito claro na palavra de Deus. Mas alguém diz, reverendo, mas a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus. Dom é uma dádiva material. Não que a pessoa deva colocar a riqueza em primeiro lugar da sua vida. Jesus, em Mateus 6,33, registrou, recomendando aos seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, priorizar a Deus, priorizar o reino de Deus, priorizar a salvação em Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos redimir. Meus amigos, minhas amigas, o pouco, muitas das vezes, nós ouvimos muito as pessoas dizerem: o pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é muito. Sabe por quê? Porque não adianta nada a pessoa ostentar bens, ostentar riquezas. Nós vimos o caso do Zaqueu. O Zaqueu era um homem que se corrompeu. Ele era rico, mas ele havia se corrompido, até mesmo pela função que ele exercia, que era publicano, cobrador de impostos. Zaqueu havia se corrompido, mas dentro dessa situação de corrupção que o Zaqueu havia praticado, o Zaqueu se arrependeu. Nós observamos que o arrependimento de Zaqueu foi tão profundo no seu ego espiritual, do seu espírito, dizia que ele precisava ter um encontro com Jesus, porque não há outro meio do homem ser salvo a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Jesus foi um exemplo para todos nós humanos da terra. Nós observamos que Jesus, ele poderia ter nascido no palácio real. Até mesmo a sua condição, as profecias que falavam sobre Jesus, já esperavam os judeus, esperavam a chegada do Messias, e o Messias chegou. Mas ele nasceu numa manjedoura, num lugar simples, que talvez outro não gostaria de estar nascendo ou passando uma noite naquele lugar. Mas Jesus nasceu lá na manjedoura. E durante o ministério de Jesus, Jesus sempre esteve ao lado dos pobres desprovidos financeiramente, desprovidos espiritualmente. Muitos são ricos, mas ricos financeiramente, mas pobre espiritualmente. E Zaqueu não queria tão somente ser rico monetariamente, porque mesmo diante da sua riqueza, lá dentro faltava alguma coisa. Quantas pessoas hoje estão ostentando riquezas incontáveis, mas tem um vazio dentro da sua alma. Encontrei uma empresária lá em São Paulo, da Grande São Paulo, que pediu para ter uma conversa comigo reservada, fora da multidão que estava ali, das pessoas. Disse: reverendo, nós somos uma família rica. Dinheiro para nós não é problema. E, de fato, tínhamos essas informações. Mas ela disse: lá dentro de mim tem um vazio profundo. Tem um vazio profundo dentro de mim. Eu disse para aquela senhora milionária, esposa de um milionário: olha, senhora,
Esse vazio que está dentro do seu coração é a falta do Espírito Santo, é a falta de Jesus dentro do seu coração, dentro da sua vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, o dinheiro, a fama, a riqueza, o bem-estar político, econômico, financeiro, administrativos, gerenciais, empresariais, não preenche o vazio, ou que seja, não substitui a vida espiritual do homem, que é composto de corpo, alma e espírito. E muitos estão sendo conduzidos pelos sentimentos da alma, pelos desejos da alma, que a alma engana o ser humano, achando que está diante de Deus, está bem com Deus, mas no espírito não está. Portanto, Jesus foi o exemplo para todos nós. E o Zaqueu, ele foi procurar Jesus, porque ele sabia que a solução daquele vazio profundo, a solução do perdão dos seus pecados, só estava na pessoa, só alcançava na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. É tanto que ele, chegando diante de Jesus, até subiu numa figueira. Todos, a maioria, conhece esse episódio. Mas Jesus, olha, parando, ele para. Ele para por causa de uma pessoa que clama. De uma pessoa que recorre-se a ele para tudo e vai ao encontro. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Zaqueu, mais do que nunca, desceu apressadamente e veio ao encontro de Jesus. O arrependimento de Zaqueu foi tão grande que ele disse: Senhor, se eu tenho desfraudado alguém, eu restituo quadruplicado, porque a lei da época exigia isso de alguém que defraudava o outro. Eu restituo quadruplicado e dou a metade dos meus bens. Então nós vimos que Zaqueu se converteu de verdade, abrindo mão de parte daquilo que possuía. Isso é o exemplo da conversão. Isso é o início da conversão. A pessoa não deixar a usura está dentro do seu coração. E é exatamente o que está levando muitas pessoas ao abismo, por causa que entesoura o coração na riqueza, nos seus bens, naquilo que possui, desprezando as coisas espirituais e a ordem imperativa de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui, para nós estarmos concluindo essa revelação que Paulo nos traz aqui, mas o amor, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dores é sofrimento. O amor ao dinheiro. Muitos se desviaram da fé. Está aí o perigo. Está aí o perigo de muitas pessoas, até de muitos crentes, que se dá o amor ao dinheiro. Jesus disse, fez menção da semente que foi semeada, uma caiu na beira do caminho, outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos e outra parte caiu em terra boa. Então nós observamos que Jesus fazia menção daqueles que seriam sufocados com as coisas desta vida, com a fama, com a riqueza, com os bens, com os amigos entre aspas, com os amigos, aqueles que se envolviam com materialismo e com o capitalismo. Eu digo ao senhor, à senhora, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com esse sistema. Esse sistema é muito perigoso.
O sistema que está armado hoje é para afastar as pessoas de Deus, do Criador, do Eterno, do Todo-Poderoso. É afastar as pessoas da porta estreita e o caminho apertado. Jesus diz que estreita é a porta e o caminho é apertado, que leva a pessoa à salvação, à vida eterna, através de Jesus Cristo, que ele mesmo diz, eu sou a porta. Ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Portanto, deixo a você essa reflexão. O amor ao dinheiro. E o dinheiro é a raiz. A raiz é onde nasce, é onde germina o broto, é onde germina a árvore que vai crescer, a raiz. É a raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males sempre está envolvido o dinheiro no meio. Jesus tinha razão e por isso ele trouxe essa revelação ao apóstolo São Paulo, orientando Timóteo, orientando a igreja, porque Timóteo estava representando a igreja naquele momento. Portanto, meu amigo, minha amiga, tenhamos cuidado com o sistema, com o materialismo, com o capitalismo, que tem feito muitos se desviarem da fé, se desviarem-se da presença de Deus, se desviarem-se deixando de lado esta tão grande salvação que a nós foi dado através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, fiquem na paz, fiquem no amor de Cristo e na reflexão e na meditação desta palavra. E eu quero orar com você nesse momento, para que o Espírito Santo te fortaleça e a partir desse momento você faça uma aliança com Deus de buscar as coisas eternas, porque a eternidade todos chegarão diante do Todo-Poderoso naquele dia para prestar conta dos seus feitos, prestar conta das suas realizações, prestar conta do seu trabalho aqui na terra, do que disse, do que falou, do que omitiu, o que deixou de fazer, o que fez. Todas as obras serão apresentadas naquele dia. E se tiverem falha com o Todo-Poderoso, não tiver se reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, para essa tão grande salvação, perecerá. E quando diz perecerá, é para toda a eternidade. Porque só existem dois lugares, um para cima e outro para baixo. Isso quer dizer, céu ou inferno. Então você decida para onde você queira ir. Não pelos seus méritos, mas através de Jesus Cristo e da santificação, que nós devemos nos santificar de corpo, alma e espírito. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu apresento, Senhor, esta família possa estar em crise econômica, crise financeira, pode estar, meu Deus, em dissensão, em discórdia, em desarmonia, até por causa de bens, de riquezas. Meu Deus, desprezando a principal, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Pai, eu oro por este amigo, esta amiga, esta pessoa que talvez não a conheço, mas o Senhor a conhece e sabe onde esta pessoa está. Talvez seja longe ou perto. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo e repreendo todo laço de Satanás, todo laço do inimigo que tenta perturbar, tirar a paz, tirar a alegria, tirar a felicidade e desviar-se o homem da tua presença, a mulher, a moça, o rapaz, o adolescente, a criança. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo, meu Deus, esta pessoa onde estiver, eu peço-lhe a tua bênção, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém.
ouvintes, você pode ter liberdade de mandar para alguém, se inscrever no nosso canal também, para ser um amigo de todas as semanas, porque vamos estar gravando um vídeo e também postando, e você pode participar de cada palavra, cada reflexão, cada mensagem e cada oração. Deus te abençoe e te guarde, fique na paz e até o próximo vídeo.